Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu vou falar sobre a imaturidade dos discípulos de Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa palavra do dia. Eu sou o pastor Wellington e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Irmãos, em relação à imaturidade dos discípulos de Jesus, muitas pessoas, não são poucos, acostumam acreditar que os discípulos de Jesus eram homens perfeitos e especiais, que nunca erravam. Mas isso não é verdade. Eles eram tão humanos quanto nós, cheios de falhas e defeitos. E é sobre esse assunto que eu gostaria de compartilhar com você. A começar no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 37. Diz a palavra de Deus: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança em convulsões e faz espumar. Quase nunca abandona e está destruindo tudo. Roguei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos, apavorados ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isto significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Irmãos, enquanto Jesus estava lá no alto, os discípulos ficaram no pé do monte e não conseguiram libertar o menino daquela possessão demoníaca, por lhe faltar oração e jejum. Você, irmão, conhece algum crente que ora por horas, achando que o poder está em suas palavras, esquecendo de que orar é depender de Deus? Eles jejuam dias e mais dias, sem saber que o jejum é abrir mão não só da comida, mas de tudo aquilo que satisfaz a carne. Um outro caso também aconteceu em Lucas, capítulo 8, capítulo 9, 46, que demonstra também a fraqueza ou mesmo a imaturidade dos discípulos. Diz a palavra de Deus: começou uma discussão entre os discípulos. Olha só, acerca de qual deles seria o maior no reino de Deus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. A imaturidade dos discípulos era tão grande, irmãos, que eles passaram a discutir
sobre quem seria o maior do reino de Deus. Essa discussão, infelizmente, continua até hoje. Você sabe, é assim, fulano é o maior pregador das Américas. Beltrano recebeu uma unção especial no Monte Tal. Ciclano é o maior conhecedor da Bíblia de todos os tempos. Irmãos, tudo isso é vaidade. Um outro caso que demonstra também a imaturidade dos discípulos está em Lucas, capítulo 9, versículo 49. Diz o seguinte: disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-los, porque ele não era um dos nossos. Disse Jesus: não impeçam, porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os discípulos queriam impedir, irmão, um homem de expulsar demônios em nome de Jesus por não andar com eles. Quantas vezes os servos de Deus querem interferir no trabalho dos outros porque não fazem parte do seu ministério? Isto chega até a ser ridículo, mas é comum do que você imagina. Um outro caso de imaturidade dos discípulos está em Lucas, capítulo 9, versículo 51 em diante. Diz a palavra de Deus: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali, irmãos, não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para isso, e foram para o povoado. A intolerância religiosa em nossos dias é muito grande, todos nós sabemos. Mas Jesus nos diz o seguinte: vocês não sabem a quem vocês pertencem. Pedro escreveu sobre o caráter de Jesus. Ele não cometeu pecado, disse Pedro. Não cometeu pecado. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da sua alma, que se chama Jesus. Você pode conferir esse texto em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Então, meus amados irmãos, tome cuidado e não se enganem com os falsos profetas e os falsos cristãos. Que Deus lhe abençoe. Ficam todos na paz do Senhor. Se você gostou desta palavra, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.